E é isso daí, galera. Essa chamada está sendo gravada. São 2h50 da tarde. Hoje já é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Eu estava dando alguns avisos para os colegas aqui antes de começar a gravação da aula. Essa é a primeira aula nossa do quarto bimestre. As notas do terceiro bimestre acabaram de ser postadas aí no seu espaço do Google Classroom. Beleza? Acesse a plataforma aí se você está vendo esse vídeo pelo YouTube. Dá uma checada lá que eu postei todas as notas de vocês todos do terceiro bimestre. Beleza? O conteúdo desse bimestre vai ser o mundo após a Guerra Fria, basicamente é o mundo contemporâneo, e é um tema complementar ao que a gente já estava estudando, que é o Brasil após a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria aí, regime militar, redemocratização e etc. Professor, Portanto, essas notas aqui tem três notas, tem do primeiro, segundo, terceiro, é? isso. Coloquei um resumo geral aí do ano para vocês. Aí você checa a nota do terceiro bimestre, que foi a última aí, beleza? Atendeu. Valeu. É bom que se você tiver com alguma dúvida quanto que você ficou lá atrás no início do ano, tá aí suas notas todas. De boa? E aí o cálculo da média final aí, claro que ele está incompleto, né? Ele só vai fechar a nota final do bimestre, do ano inteiro aí, quando lançar o quarto bimestre. Então, se você olhar aí e pensar, nossa, eu fiquei com menos de 5, eu estou reprovado, relaxa que ainda tem um bimestre a mais. Se a tua nota está baixa, você ainda tem mais um bimestre para correr atrás. Beleza? Ai, ai. Tem algumas regras que estão rolando aí por causa do nosso querido governo, né? Que ele estabeleceu algumas regras aí sobre notas de recuperação, reprovar aluno e tal, essa coisa toda. Está sendo bastante discutida pelo sindicato e pelo governo. O fato é que, se você tiver qualquer problema aí com as suas notas, tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, quiser conversar aí, tiver que mudar alguma coisa, você sempre pode falar com a secretaria da escola, que aí esses diários são reabertos mediante um estudo do caso, beleza? Se realmente tiver alguma coisa errada, então a secretaria vai decidir isso daí, e aí a gente edita a sua nota, beleza? No mais, se você tiver com algum problema de enxergar o slide aí, eu mudei um pouquinho o layout, mas parece que ficou bem ruim. Olhando na tela do meu celular aqui, eu não estou conseguindo ler direito. Se vocês estiverem com problema aí, me avise. Tente colocar o celular também na horizontal, que fica mais fácil de assistir a Tá de boa. apresentação. Tá Beleza? valendo. Então Beleza. vamos lá. Aula de História do dia 4 de dezembro. Professor Afonso, vamos começar, como sempre, revisando o que a gente estudou lá no terceiro bimestre, beleza? Então, no terceiro bimestre, a gente estudou o Brasil durante a Guerra Fria. Você sabe que a Guerra Fria foi aquele período que tem uma definição maravilhosa sobre isso daí, que é aquele período que dizia-se o seguinte: foram os anos durante os quais a guerra era improvável, mas a paz era impossível. Muito interessante isso daí, porque a guerra era improvável. Os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, tinham armas atômicas e ninguém queria um conflito direto, porque ia ser o fim do mundo, tá ligado? Então a guerra era improvável, né? Os dois tinham coragem de começar uma guerra, mas ao mesmo tempo a paz era impossível. Eles ficavam financiando conflitos e tal, nos países ao redor, né? No mundo todo, porque as duas ideologias eram muito diferentes, muito incongruentes. E nós vimos que no Brasil também esse foi um período muito intenso. Ele incluiu governos populistas, como Juscelino Kubitschek, João Goulart, essa galera aí, né? Construção de Brasília aconteceu durante a Guerra Fria. Os governos militares, que a gente estudou os cinco lá do regime militar inteiro, a gente também viu no bimestre passado, né? Esses governos eles aconteceram durante a Guerra Fria. E também alguns governos contemporâneos, principalmente os governos ali de Sarney e Collor, que aconteceram já no finalzinho da Guerra Fria, beleza? Então foi um período muito grande, desde o fim da Segunda Guerra até o início dos anos 90, e ela acabou em 1989, no ano em que eu nasci, com a queda do Muro de Berlim, que a gente vai estudar em detalhe daqui a pouquinho, mas que a gente também já falou lá no terceiro bimestre sobre o Muro de Berlim, beleza? Então, a pergunta que a gente tem que fazer aí no quarto bimestre, que a gente vai buscar responder até janeiro aí, nesse ano letivo, é: o que aconteceu com o mundo durante esse período, né? Depois que acabou a Guerra Fria? O que tem acontecido no mundo desde 89 até agora? Esses 31 anos de história foram muito importantes, porque o século XXI tem sido um século de renovação. Um século de renovação no sentido de reinventar as sociedades. Vocês vão reparar que o mundo nunca mudou tanto quanto mudou nesses 30 anos. Beleza? Pois bem, então o que foi a queda do Muro de Berlim? Esse foi o acontecimento mais importante desde o início da Guerra Fria, né? A queda do Muro de Berlim foi o acontecimento mais importante, vamos dizer assim, da Guerra Fria, politicamente falando, principalmente.
Porque a capital da Alemanha ela era uma vitrine para a disputa entre capitalismo e comunismo. O que acontece é que as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, aconteceram por culpa da Alemanha, vamos dizer assim, a Alemanha se envolveu diretamente. Então, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e o Hitler foi derrotado, o que aconteceu é que os vencedores, a Rússia, os Estados Unidos, a França, esses países eles queriam mostrar para o mundo o seu poder, né? Eles venceram e tal, e aí eles dividiram a Alemanha em vários pedacinhos menores para provar para o mundo que eles eram os vencedores, que eles eram mais fortes, certo? Para colocar o perdedor ali no seu lugar, beleza? E aí a maior demonstração de força possível era interferir diretamente no governo desse país. Então agora a Alemanha não governava mais a si mesma, a gente racha ela no meio, metade da Alemanha é governada pela Rússia e a outra metade da Alemanha era governada pelos Estados Unidos. Como essas duas ideologias eram muito diferentes, o comunismo da Rússia pregava a igualdade, enquanto o capitalismo americano pregava a liberdade individual, a Alemanha se tornou palco, então, para as pessoas que queriam comparar uma realidade com a outra. Então, se você tivesse indeciso, né? Pô, o que será que é melhor, comunismo ou capitalismo? Cara, vai para Berlim, porque lá a cidade está dividida em dois. Você tem a metade comunista e a metade capitalista. Na metade capitalista você tinha lá McDonald's, tinha as lojas todas, aquele consumismo cabuloso, enquanto que do outro lado você tinha o lado da Berlim comunista, onde as pessoas eram todas iguais, recebiam comida do governo sem precisar pagar por isso, por exemplo. E aí você poderia escolher qual a forma de governo você gostava mais. Claro que nem tudo era tão pacífico assim. No mundo estava acontecendo toda a Guerra Fria com os conflitos que a gente estudou. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, essas paradas sangrentas que aconteceram. Só que, na cidade de Berlim especificamente, era meio que um laboratório. As pessoas iam lá para observar pequenas amostras de comunismo e capitalismo para poder comparar as duas. Tá entendendo? Então, quando chegou 1989, o presidente russo, misteriosamente lá do nada, eu digo misteriosamente porque tudo que acontecia na Rússia era segredo, a KGB era uma agência de espionagem que escondia todos os fatos sobre a Rússia, então existia uma coisa que a gente chamava de a cortina de ferro. Ninguém conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro da Rússia, era como uma cortina mesmo que escondia tudo que rolava dentro do país. Em 89, o presidente da Rússia chegou e rasgou a cortina de ferro. Ele falou: olha, o bloco comunista vai ter que acabar, a gente não dá conta de resolver o problema econômico que a gente está tendo aqui na União Soviética, então a gente vai desmanchar a União Soviética. O nosso modelo comunista está acabando. Cara, isso foi um baque para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da Rússia, era um mistério. E aí, do nada, chega o presidente dos caras e fala: a gente desiste. Tá ligado como é que é? E aí, com a queda do Muro de Berlim, aconteceu aquilo que os professores de história gostam de dizer, que foi a vitória do capitalismo, né? A Rússia se tornou capitalista, os americanos venceram e o comunismo deixou de existir. Será que foi mesmo? Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou a União Soviética, como a gente chama, alguns estudiosos eles dizem então que o comunismo acabou. E aí, quando um maluco igual o Bolsonaro chega lá falando, esses comunistas, esse cara fala: olha, esse presidente aí é malucão, cara. O que ele tá falando de comunismo? O comunismo acabou lá na queda do Muro de Berlim. O problema é que alguns países, como a China, Coreia do Norte e Cuba, eles mantiveram esses regimes comunistas até hoje. Esses regimes eles só mudaram de cara. Não é mais um regime soviético, porque o presidente soviético disse que esse regime faliu, mas são modelos comunistas um pouco diferentes. Você vê que o modelo comunista chinês permite um livre mercado, por exemplo. Se você olhar o celular onde você está assistindo isso, ele provavelmente é feito na China. Né? As peças dele aí são feitas na China. Cuba também se manteve isolado ali e tal, ainda é comunista até hoje. A Coreia do Norte, da mesma forma, igual vocês estão vendo aí na foto, ainda tem toda aquela iconografia comunista socialista das marchas, todo mundo com bandeira vermelha e tudo mais. Então, o comunismo morreu em 89 com a queda do Muro de Berlim? Falso, beleza? O comunismo não acabou com a queda do Muro de Berlim, ele só mudou de cara. Tranquilo? Essa adaptação socialista, ela era muito comum. O socialismo, ele é uma ideologia muito mutável, ele muda muito. Você vai ver mesmo hoje em dia, 2020, o socialismo ele tem várias caras diferentes. O movimento LGBT, o movimento da ideologia de gênero, ele tem alguns vieses socialistas, no sentido de promover a igualdade entre os gêneros, por exemplo. Essa coisa de promover igualdade é socialismo. O movimento feminista, por outro lado, já é um outro viés também socialista, porque ele quer a igualdade, mas dessa vez para as mulheres biológicas, vamos dizer assim. O movimento negro, a mesma coisa, ele quer promover a igualdade de uma outra minoria, os negros, mas também é promover a igualdade. Tá entendendo? Então o socialismo ele muda de cara muito fácil. É muito fácil o cara dizer: não, eu não sou comunista, não, eu só sou feminista.
Só que, na verdade, as estratégias, as metodologias, as ideologias são as mesmas. Ainda é socialismo. Tá entendendo? Mesmo os pensadores socialistas que viveram na mesma época, tipo esses dois que você está vendo aí na foto, do lado esquerdo a gente tem o Leon Trotsky e do lado direito a gente tem o Joseph Stalin. Mesmo esses caras, eles discordavam. Esse pensamento era tão mutável que esses caras às vezes se matavam. O Trotsky, ele descobriu que o pensamento comunista dele era muito diferente do Stalin. O Stalin era um cara perigoso, todo mundo que era diferente dele ele matava. Então o Trotsky fugiu da Rússia. Lá nos anos 60 ou 50, se eu não me engano, ele fugiu para o México, porque o Stalin queria matar ele. E aí, misteriosamente, um agente russo, um espião russo lá, descobriu onde o Trotsky morava, no México, e matou ele com um machado na cabeça. Então, o Trotsky foi morto pelo Stalin porque eles tinham opiniões diferentes sobre comunismo. Presta atenção, os dois eram comunistas, os dois eram russos, e os dois viveram na mesma época, tá entendendo? Só que eles discordavam, porque o comunismo ele é muito multifacetado mesmo, ele tem várias características diferentes, ele muda muito rápido, beleza? Então, depois de 89, quando o Muro de Berlim caiu, o comunismo não acabou de fato, ele só começou a adotar outras formas e métodos. Foi o surgimento do que hoje a gente chama de a nova esquerda, beleza? A gente vai estudar isso aí na aula de hoje também com um pouquinho mais de detalhe. Bom, foi nessa época então que surgiu o socialismo latino. Ao passo que o socialismo ele faliu lá no leste da Europa, na América Latina ele se adaptou, ele floresceu. Tinha um carinha aqui que a gente já estudou ele, o nome dele era Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara ele era convicto no comunismo, ele acredita ainda, ele está vivo, né? Ele acredita de fato que o comunismo funciona e que ele precisa ser buscado porque a igualdade é algo importante entre as pessoas e não a liberdade. A igualdade é mais importante do que a liberdade. Essa é a linha geral aí do comunismo. Beleza? E aí o Luiz Inácio Lula da Silva, muito convicto disso, quando ele viu o Muro de Berlim caindo, ele falou, mano, peraí, a gente não pode deixar o sonho socialista acabar desse jeito. Beleza, a União Soviética acabou, mas isso quer dizer que o comunismo não tem nenhuma salvação? Vamos juntar a galera toda que está aqui, da América Latina, e ele chamou gente da Argentina, do Peru, chamou gente do México, gente do Chile, reuniu todos os comunistas aqui da América Latina e criou uma organização, lá em 1990, um ano depois só da queda do Muro de Berlim. Essa organização se chamava o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo ele existe até hoje, e é uma organização que reúne ali partidos comunistas, partidos trabalhistas, movimentos revolucionários como as Farc, por exemplo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o objetivo desses caras é buscar maneiras de manter o sonho socialista vivo. Então, o cara da Venezuela lá, o Maduro, ele chega lá no Fórum de São Paulo e fala, não, olha, na Venezuela a gente vai tentar de novo o comunismo, mas a gente vai tentar de um outro jeito. A gente vai usar uns direitos aqui, mas também com um pouco de livre mercado e tal, a gente vai fazer uma experiência. E aí o Lula chega e fala, sim, no Brasil a gente também vai fazer uma experiência parecida, mas um pouco diferente. A gente vai criar um partido aí, o PT, e vai usar movimentos de rua para auxiliar esse partido a chegar ao poder, né? Então usa aí o movimento sem terra, movimento dos índios, movimento, né, sindical, as greves dos sindicatos, etc. Então, esse Fórum de São Paulo ele servia para que essas pessoas se organizassem e continuassem tentando fazer o comunismo funcionar, beleza? Então, essa organização, essa coisa aí, ela existe até hoje, já tem também 30 anos de idade, beleza? Que existe o Fórum de São Paulo. Tem gente que diz que ele não existe, mas tem um site oficial dos caras, você pode procurar aí no Google, forumdesaopaulo.org, vai aparecer lá, tem a assinatura dos caras do PT lá, não é nenhum segredo isso daí, beleza? Desse modo, a ideologia socialista ela se manteve presente no continente desde então. Então, apesar da União Soviética ter acabado, aqui na América Latina, o socialismo ele continua vivo, graças aí ao Fórum de São Paulo e ao Lula e a essa galera. Belezinha? O Lula é o grande cérebro socialista da América Latina desde 1990. Tranquilo? Pois bem, alguns conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria permaneceram. Né? A gente viu que a Guerra Fria acabou, o capitalismo teoricamente venceu, mas isso não significava que o mundo ia estar em paz de verdade para sempre, ninguém mais ia se odiar, né? A gente ainda tinha países comunistas, como eu falei agora há pouco, a China, a Coreia do Norte e Cuba ainda eram comunistas, o Vietnã ainda era comunista, se não me engano, até hoje. E alguns desses conflitos não chegaram a acabar de verdade. A Guerra da Coreia, por exemplo, ela começou em 1950, bem no meio da Guerra Fria, e nunca acabou.
até hoje, 2020, nunca foi assinado um tratado de paz entre as duas Coreias. Tecnicamente, elas duas ainda estão em guerra. Essa é a guerra mais longa de toda a história, beleza? A Guerra da Coreia já dura aí 70 anos e ainda não foi assinado um tratado de paz. Apesar de não terem conflitos armados lá já há muitas décadas, esses dois países nunca assinaram nenhum tratado de paz. Eles ainda estão em guerra. Beleza? Coreia do Norte e Coreia do Sul continuam um conflito aí, então, que começou durante a Guerra Fria. Mesmo a Guerra Fria tendo acabado, essas tensões permanecem. Além disso, os regimes autoritários do Oriente Médio, o regime do Bashar al-Assad lá na Síria, o Muammar Gaddafi no Iraque, acho que é no Iraque, se não me engano, esses ditadores lá do Oriente Médio, eles recebiam armas de antigos países da União Soviética. Você pensa, eu sempre dou esse exemplo. Quando você pensa em um terrorista muçulmano, um terrorista islâmico, igual esses que estão aí na foto, você sempre imagina ele segurando essa arma que está aí na foto, que é uma AK-47, né? Aquela arminha de madeira que tem no joguinho lá do Counter-Strike. Mas vem cá, por que os terroristas lá do Oriente Médio sempre usaram essa arma e até hoje usam ela? Por que essa arma é tão comum lá? Ora, porque essa arma é fabricada na Rússia. Esse nome dessa arma, AK-47, significa Automatic Kalashnikov, que é o nome do engenheiro lá, Kalashnikov, que criou um rifle automático em 1947. Daí AK-47. Então ela é uma arma russa, produzida na Rússia e fornecida para os grupos terroristas do Oriente Médio. E aí a gente se pergunta, então, por que a Rússia queria terrorista tendo arma? Para que eles queriam dar arma para terrorista? Né? Por causa da Guerra Fria. O que esses dois países, Rússia e Estados Unidos, faziam durante a Guerra Fria era distribuir armas para grupos conflitantes para que eles lutassem entre si. Não é isso? Então, mesmo hoje em dia, esses terroristas aí, eles têm alianças misteriosas com esses países que antigamente eram membros da União Soviética. Beleza? As armas russas, os tanques russos, ainda são incrivelmente comuns no Oriente Médio. E isso tem motivo. Beleza? Então, esses conflitos aí, eles permanecem até os dias de hoje. Mas e que fim deu, então, a divisão do mundo? Porque a gente viu lá que o mundo se dividiu em dois, né? Na verdade, em três. O primeiro mundo que a gente chama era o mundo capitalista, era o mundo de países que se abriam ao mercado, tinham essa ideologia de liberdade individual e lucro, né? Aquela coisa toda norte-americana. O segundo mundo, durante a Guerra Fria, era o mundo comunista. Eram os países como a Rússia, a Coreia do Norte, Vietnã. Esses países comunistas compunham o segundo mundo. E nós, do Brasil, da África, da Ásia, né, boa parte do sul da Ásia, éramos o que era chamado de o terceiro mundo. Ou seja, aqueles que são pobres demais para serem capitalistas ou comunistas. Os caras são pobres, deixa eles quietos lá na miséria deles, enquanto a gente guerreia aqui, enquanto a gente luta o primeiro e o segundo mundo. Tá entendendo como é que é? Quando o Muro de Berlim caiu e o segundo mundo acabou, né, teoricamente o bloco soviético inteiro se desmanchou, com a vitória desse primeiro mundo, então, a nomenclatura não fazia mais sentido. Porque como é que você tem primeiro, segundo e terceiro mundo se o segundo não existe mais? Quer dizer que os países pobres agora são o segundo mundo, mas nem todos eles são comunistas. Tá entendendo? Então, primeiro, segundo e terceiro mundo não faz mais sentido. Quando você vê no jornal aí alguém falando os países de terceiro mundo, pode esquecer, esse jornal está errado, o cara está desatualizado. Esse nome, terceiro mundo, país de primeiro mundo, essas coisas só podem ser ditas quando a gente estiver falando da Guerra Fria, beleza? Depois que a Guerra Fria acabou, então, não tem mais essa de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, isso não existe mais. O que a gente tem agora, que eles mudaram o nome, é os países desenvolvidos, que são esses países amarelos aí na imagem que você está vendo, e os países em desenvolvimento, ou seja, que ainda estão crescendo, que são os paizinhos verdes aí na imagem de vocês, beleza? Então, toda a América Latina, né, do México ali pertinho dos Estados Unidos, até o Chile lá embaixo, no finalzinho da América Latina, é considerado país em desenvolvimento. Nós não somos primeiro mundo, nós não somos ainda países desenvolvidos, beleza? Isso inclui também todo o continente africano. Você está vendo aí que toda a África ela é verde. Nós não temos países de primeiro mundo na África. O Oriente Médio também está ali, a maior parte dele incluída. Você está vendo ali a Turquia, a Arábia, o Iêmen, o Paquistão, a Índia. Toda essa região ali do Oriente Médio e do Oriente, eles ainda são, a China inclusive, são considerados países em desenvolvimento. Professor, mas a Índia já é uma potência, está crescendo e desafiando os Estados Unidos e tudo mais. Pois é. Só que o modelo da China não é um modelo capitalista. A gente não considera eles um país desenvolvido,
Porque socialmente eles ainda são comunistas, ainda tem um governo ditatorial, eles não têm democracia. Se você fizer um protesto na China contra o governo da China vai mandar te atropelar com um tanque de guerra e você vai morrer esmagado. Tá entendendo? Então, para ser um país desenvolvido, você precisa ter uma economia rica, mas também uma sociedade democrática. Isso aí é muito importante. Por que a Rússia aparece, então, como um país desenvolvido? Porque em 89, quando acabou o Bloco Soviético, os caras adotaram um modelo mais ou menos democrático, beleza? O Vladimir Putin nunca sai lá do governo, mas em teoria ele é eleito lá a cada alguns anos. Pelo menos na teoria, existe democracia na Rússia. Beleza, queridos? Então, essa nomenclatura ela mudou. Se você vê alguém falando aí de primeiro mundo, país do primeiro mundo, pode falar, ó, meu amiguinho, você está atrasado. Não se fala mais país de primeiro mundo. O correto é país desenvolvido. Beleza? Que tem uma economia forte e uma sociedade livre. Tranquilo, queridos? Beleza. Continuando então. O capitalismo começa a se espalhar. Agora que não tinha mais o segundo mundo, não tinha mais a corrida armamentista, aquela coisa louca de quem vai vencer, os comunistas ou os capitalistas. Agora que os próprios comunistas disseram, ó, beleza, os capitalistas venceram aí, a gente não quer mais guerrear não, porque o comunismo aqui soviético não funciona mais. A ideologia capitalista começa a se espalhar, e a gente se refere ao capitalismo como uma ideologia. A ideologia é um pensamento aplicado à política. Lembram disso? Essa ideologia ela inclui muito mais do que liberdade econômica. Capitalismo não é só comer no McDonald's ou no Burger King. Não é só isso o capitalismo. Capitalismo é uma ideologia política dentro desse contexto e ele significa democracia, igual eu falei agora há pouco, as pessoas poderem votar e escolher mudar o presidente de vez em quando. As ditaduras não são consideradas países capitalistas. Vocês sabiam disso? Países como Cuba não podem ser chamados de capitalista mesmo que abram a sua economia como a China fez, que também não é um país capitalista. Beleza? Porque o capitalismo ele inclui uma política democrática, necessariamente. Beleza? Quer dizer que todo país democrático é capitalista? Não. Existem países democráticos que são governados por governos mais ou menos socialistas, como é o caso da Suécia, por exemplo. A Suécia é um país cujo governo tem um viés socialista já há muito tempo, mas é um país democrático. Então, essa mistura de comunismo com capitalismo começou a acontecer agora que o mundo não estava mais dividido. Tá entendendo? E você tá vendo aí na foto um McDonald's, escrito aí em McDonald's numa língua estrangeira, provavelmente algum parente do sânscrito aí, talvez um paquistanês ou alguma coisa assim. Por quê? Junto com a ideologia capitalista, claro, se espalham as grandes empresas capitalistas, né? O próprio McDonald's, a Microsoft, todo mundo começa a usar celular, computador, essas coisas que são muito comuns no ambiente capitalista. Então, essa ideologia fundamentada em democracia, liberdade econômica individual e o livre mercado, ou seja, as pessoas comprarem e venderem livremente, começou a se espalhar pelos países em desenvolvimento, ou seja, nós, os pobres. A gente começou a ter, então, McDonald's no Brasil, cara. Olha que coisa boa o capitalismo, né? Então, esses países em desenvolvimento viam nesse modelo capitalista a chance de se desenvolver. Falou, opa, é agora que o desenvolvimento vai ficar rico, cara. A gente traz essas empresas para cá, gera um monte de lucro, um monte de dinheiro, e essa grana a gente investe para o nosso país crescer. É por isso, então, que tantos países se tornaram capitalistas com o fim da Guerra Fria, porque eles perceberam, bom, se os Estados Unidos são ricos desse tanto porque são capitalistas, então a gente tem que virar capitalista também. Tá entendendo? Porque aí a gente também fica rico, aí a gente também se desenvolve. Então, as comunicações, as empresas de comunicação foram a principal marca, e essa é a última parte da nossa aula, a parte mais importante, inclusive, sobre o fim da Guerra Fria. Por quê? Essas tecnologias de comunicação elas foram desenvolvidas durante a Guerra Fria e com fins de combate. Então, por exemplo, para que o cara inventou a internet lá durante a Guerra Fria nos anos 60? Para que inventaram a internet? A ideia era muito simples. Você consegue uma informação sobre os malditos soviéticos russos aqui, você é espião, descobriu uma informação, você usa um aparelho eletrônico que vai transmitir essa informação diretamente para os Estados Unidos. E aí eles vão usar essa vantagem tática para vencer mais o combate na Guerra Fria, por exemplo. A internet ela foi criada dentro desse contexto de guerra. Ela era usada para inteligência, espionagem, esse tipo de ferramenta. Um outro exemplo eram os satélites. Lá durante a Guerra Fria, a gente viu a corrida armamentista, né? A Rússia mandou o primeiro satélite para o espaço, que era o Sputnik.
Logo depois, os americanos mandaram um homem para a Lua. E para que a gente queria homem na Lua? Para que a gente queria satélite? Para ter arma, né? Se você tem um míssil na Lua, quando os russos fizerem besteira, o americano aperta um botão, voa um míssil da Lua e explode a Rússia. Tá entendendo? Os satélites foram criados com essa intenção, com o objetivo de serem armas, beleza? Só que o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou, os países não estavam mais naquela tensão, essa tensão foi diminuindo devagarinho, então as pessoas começaram a pensar, para que a gente pode usar essa tecnologia aí, mano? Esse negócio de internet, essa parada aí de satélite, isso pode ser útil, né? Por exemplo, eu posso mandar um sinal aqui de internet para um satélite que está lá no espaço, esse satélite devolve o sinal para o Japão, e aí eu consigo trocar um e-mail com um japonês. A minha empresa, o McDonald's aqui, que tem uma lanchonete lá no Japão, eu posso mandar um e-mail para eles, ou coloca molho especial aí no Big Mac que fica gostoso e vai vender melhor. Esse e-mail, que tem um segredo aí, né, de marketing, ele vai chegar imediatamente do outro lado do mundo. É muito mais rápido do que qualquer carta ou qualquer outra forma de comunicação. Então, a ferramenta que antes era uma arma, agora se torna uma tecnologia que vai ligar países. E isso é cabuloso. Essa foi a mudança mais importante de todo o século XXI. Por quê? Parece bobagem agora. Você instala o TikTok aí no seu celular e aí vai ver as menininhas americanas de 14 anos dançando com pouca roupa. Não é assim que funciona o TikTok? Só que veja bem, apesar de você estar olhando ali só a menininha com pouca roupa, a real é que você tem acesso à cultura dos caras. Você vai ouvir qual é a música que a menininha está dançando, e aí talvez você goste da música que está tocando nos Estados Unidos. Tá entendendo? Desse jeito a música dos caras começa a chegar aqui. Ao mesmo tempo você vê um TikTok muito engraçado de um maluquinho lá da Coreia que faz umas paradas muito comédia. E aí ele te vê lá seguindo ele, te segue também de volta, vê os seus TikToks lá e fala, nossa, esse brasileiro é muito engraçado, eu vou copiar isso daqui. E aí daqui a pouco ele está usando a sua roupa, ele está fazendo o seu penteado do cabelo. Pensa, lá na Coreia do Sul, graças a uma ferramenta idiota como o TikTok, que só serve para fazer as pessoas rirem, as pessoas têm acesso à nossa cultura. Daqui a pouco você vai ter um japonês fazendo um meme com um funk brasileiro, porque ele achou a música engraçada e viu no TikTok. Tá entendendo? Esse processo de mistura das culturas, quando a cultura começa a encontrar a outra e enxergar a outra e aprender e imitar, a gente chama isso de globalização. Quer dizer que a cultura não está mais isolada num país. Você não tem desenho japonês, o anime, só no Japão. Agora tem a internet. Eu posso assistir no Yasha, eu posso assistir Pokémon em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, eu tenho acesso a essa cultura popular japonesa, que é assistir lá o Pokémon. Tá entendendo? Ao mesmo tempo, de qualquer lugar do mundo, eu posso instalar o joguinho aqui, o World of Tanks, e jogar os tanquezinhos lá de guerra e tal, destruir os carinhas no jogo, muito legal. E é um jogo que vem da Rússia, que inclui muita cultura russa, porque a Rússia inclui essa coisa toda, né? Mesmo da Guerra Fria, lá de tanque de guerra, de combate e tal, eles adoram essa temática. Então, lá no jogo tem algumas músicas da Rússia, algumas músicas tradicionais, e aí eu tenho acesso a isso graças à internet. Tá entendendo? Essa é a evolução mais importante do século XXI, porque se você observar no seu redor, você usa marcas de roupa americanas, você come comidas que foram inventadas em outros países, você pode ouvir músicas que são de outros continentes, você tem acesso à cultura do mundo inteiro na palma da sua mão no celular. E essa foi a transformação mais importante de todo o século XXI, porque agora a gente tem acesso às nossas semelhanças. Sempre me perguntam assim, professor, você é professor de história, como é que você acha que vai ser a Terceira Guerra Mundial? A minha resposta costuma ser, cara, não deve acontecer uma guerra mundial mais. Isso não deve mais acontecer. Porque, graças à internet, graças às telecomunicações, a gente percebe nós como somos parecidos com os japoneses, com os russos, com os africanos. A gente vê aquele meme, vocês viram aquele meme africano? Que é o Sonic vermelho, que ele chega assim e fala, do you know the way? Do you know the way? Foi um africano que fez aquele meme, é uma parada muito engraçada e ficou muito famoso aqui no Brasil, todo mundo começou a colocar nos blogs de humor aí e tal. Então, tipo, a gente começa a reparar como nós somos parecidos, como nós temos coisas em comum. O mundo agora se unificou sob essa ideia de globalização cultural, beleza? Na aula que vem a gente vai estudar um pouquinho mais da globalização, porque isso é muito importante. Nós vivemos o tempo da globalização, beleza? Essa aula foi só uma prévia. Nas aulas das semanas seguintes aí, eu vou voltar nesse conteúdo muitas vezes, a gente vai citar o Muro de Berlim algumas outras vezes, no conteúdo que a gente for avançando aí. Eu vou falar o tempo inteiro de globalização, porque as coisas, elas se encaixam, beleza? Então, por hoje é isso.
A gente se vê de novo na aula de segunda-feira e fiquem atentos na plataforma do Google Classroom, porque lá eu vou colocar avisos, atividades, vou divulgar a nota de vocês igual eu acabei de fazer, beleza? Falou, Matheus. Bom descanso, boa aula para você daqui a pouco aí, não sei como é que vai estar. E aí, senhores, não esperem facilidade na aula que vem, porque a aula que vem não vai ter descontozinho aí de tempo. Quando der 2h30, eu começarei pontualmente. Às 2h30 eu vou ligar a gravação e vou começar o conteúdo, beleza? Então estejam aqui às 2h30 na sexta-feira e às 3h30, se eu não me engano, na segunda-feira. Cumpram o horário direitinho aí, não se atrasem. Beleza? No mais, um abraço para quem fica. Boa próxima aula aí para Falou, professor. Bom vocês. final de semana. Não sei. Falou, Natanael. Forte abraço.